Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, dependendo do horário que você estiver assistindo esta videoaula. E nós vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial, que vai de 1939 a 1945. A Segunda Guerra Mundial ela foi um dos maiores conflitos da história da humanidade ao longo de 6 anos. E vai resultar, pessoal, numa quantidade de mais ou menos 60 milhões de mortos em 1945. Né? Algumas estimativas dizem aí que esse número de mortos também chegou a 80 milhões. Esse conflito ele vai ficar caracterizado aí pela sua condição de guerra total. Ela vai se resumir praticamente na Europa. Não que não houvesse participação de outros países fora da Europa, por exemplo, os Estados Unidos, mas ela não vai tomar proporções maiores como essa Segunda Guerra Mundial. Ou seja, praticamente o mundo todo participa dessa guerra, apesar que a maioria dos conflitos acontece na Europa, sim, mas vários países participam aí dessa guerra que vai estourar, né, com a invasão da Polônia no dia 1º de setembro de 1939. Então vamos lá. Para compreender a Segunda Guerra Mundial, é preciso compreender a Primeira Guerra Mundial e saber os desdobramentos que vai ter na Primeira Guerra Mundial. Por exemplo, né, os países que conquistaram outros países, quais foram os territórios que a Alemanha perdeu, quais foram os territórios que ela conquistou ou tomou, enfim. Então, após o término da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ela vai levar a culpa de toda a guerra. E aí vai impor o Tratado de Versalhes, como vocês podem ver nesse slide aqui. Resumidamente, pessoal, o Tratado de Versalhes foram duras punições. Quem vai sofrer a Alemanha, ou seja, a Alemanha vai levar a culpa de toda a guerra. Todos lutaram, todos guerrearam, todos mataram, porém só a Alemanha vai levar a culpa da guerra. Por quê, professor? Se você for lá na Primeira Guerra Mundial, você vai entender o porquê que a Alemanha leva a culpa da guerra. Praticamente, quem vai dar início, quem vai incitar os outros países, apesar que todos também têm culpa no cartório, mas a Alemanha é ela que vai dar esse chute inicial aí no início da guerra. Por isso que ela vai levar a culpa. Eu vou ler aqui para vocês alguns tópicos do Tratado de Versalhes, tá certo? E para vocês entenderem o que foi esse Tratado de Versalhes assinado no término da Primeira Guerra Mundial. Então tá aí a pergunta, a Segunda Guerra Mundial é a continuação da Primeira? Então vamos ler aqui alguns tópicos, né, dos artigos do Tratado de Versalhes. O artigo 45, pessoal, ele determina que a Alemanha teria que ceder o território do Sarre, rico em minas de carvão, por um prazo de 15 anos à França, ou seja, durante 15 anos a França tomaria de conta desse terreno que pertencia à Alemanha, mas perdeu por causa do Tratado de Versalhes. Estabelecia também que a Alemanha devolvesse a Alsácia e a Lorena para a França, território que foi tomado na Primeira Guerra pelos alemães. Beleza? Também determinava que todas as colônias alemãs passariam para as mãos dos aliados da Tríplice Entente, ou seja, dos vencedores da Primeira Guerra Mundial. Também estabelecia uma quantidade máxima de tropas que a Alemanha poderia manter. No geral, só poderia ter mais ou menos 100 mil soldados voluntários. O exército não poderia ter mais do que 100 mil homens. Qualquer fabricação de armamentos deveria ter a aprovação dos aliados da Tríplice Entente. Eles não podiam sair aí fabricando armas descontroladamente. Também determinou que a Alemanha não poderia ter aviação nem marinha e, por fim, o artigo 231 reconhece a culpa dos alemães pela guerra por todas as perdas e danos dos aliados. Okay? Então, praticamente, o Tratado de Versalhes ele vai fazer com que a Alemanha sofra duras punições. E, com isso, a Alemanha vai se sentir injustiçada e no direito de retomar, falo de Hitler, tudo que perdeu e tudo que foi tomado pelos aliados. Afinal de contas, a Alemanha se sentiu injustiçada por ter sido tratada dessa forma por um tratado que foi decidido pelos vencedores. O Tratado de Versalhes foi escrito pelos vitoriosos aliados e assinado por todas as partes em 28 de junho de 1919.
Mas muitos historiadores acreditam que esse tratado bem intencionado ajudou mais a provocar a Segunda Guerra Mundial do que evitá-la. Assinado na magnífica Galeria dos Espelhos em Versalhes, o único país que não pôde fazer parte do processo foi a Alemanha. As repercussões e altas penalidades impostas foram impraticáveis e criaram um sentimento nacional de ressentimento e vingança. Foi essa falta de percepção que um dia permitiu que a visão extremista de Adolf Hitler fosse não só ouvida, como também praticada. Pessoal, nós vamos falar agora sobre o fracasso das Ligas das Nações e o que era essa Liga das Nações. Então, a Liga das Nações foi uma organização internacional idealizada no dia 28 de abril de 1919, ou seja, quase um ano depois do fim da guerra, da Primeira Guerra Mundial, em Versalhes, onde as potências vencedoras da Primeira Guerra Mundial se reuniram para negociar um acordo de paz. Então, pessoal, eles estavam tentando aí na Liga das Nações uma possível Segunda Guerra. Vamos tentar resolver tudo pacificamente, na conversa, no diálogo, né? É a ONU dos dias atuais, vamos dizer assim. Porém, por que ela fracassou? Porque existiam acordos. Por exemplo, os países, a Alemanha, todos, não podiam simplesmente invadir territórios. Tá certo? Não podiam tomar território, não podiam invadir. Porém, Hitler, junto com os japoneses, com Mussolini, né, lá na Itália, começam a quebrar esse tratado, essa Liga das Nações, esses acordos. Então, por volta de 1931 a 1938, vai acontecer uma série de invasões. Diferentes países, Etiópia, Manchúria, Áustria, Sudetos, vão ser tomadas pelas potências mundiais, Japão, Itália e Alemanha, que fazem parte do eixo. Então, essa quebra de acordo vai fazer com que os países que assinaram aí essa Liga das Nações ficassem meio que, vamos dizer, irritados, porque afinal de contas havia um acordo para que não houvesse isso. Mas principalmente a Alemanha, comandada por Hitler, não vai dar a mínima para essa Liga das Nações. Pessoal, o objetivo de Hitler em si era construir o seu espaço vital, como vocês podem ver aqui. Então, essa região aqui que vocês estão vendo aqui, ela pertencia à Alemanha. Então, Hitler queria o quê? Hitler queria dominar essa região, que era chamada de Corredor Polonês, para unir a Prússia Oriental. Porém, a Polônia, ela estava sendo protegida, ela estava sobre a proteção das Ligas das Nações, principalmente pela Inglaterra e pela França, e Hitler não podia invadir essa região. Porém, Hitler, ele queria construir o seu espaço vital, como vocês podem ver nessa imagem aqui. Eu vou adiantar alguns slides para vocês verem. Deixa eu ver aqui. Então, a ideia de Hitler era construir um espaço vital invadindo esses territórios, principalmente a Polônia, que também estava sendo disputada pela União Soviética. E aí é que eles criam o acordo, o Pacto de Varsóvia. Então, voltando para cá, tá certo? Hitler tinha a intenção, o objetivo de Hitler na Polônia, pessoal, era reaver os territórios que pertenciam à Alemanha até a Primeira Guerra Mundial, sobretudo visando recuperar esse corredor que eu já mostrei aqui para vocês. Deixa eu botar uma borracha aqui para vocês verem melhor, tá certo? Então, a ideia de Hitler era dominar, reconquistar essa terra que foi tomada aí. Tá certo? O qual, basicamente, pessoal, era uma faixa do território polonês, que separava a Alemanha da Prússia Oriental, que pertencia à Alemanha, onde localizava a cidade de Danzig. Ok? Então, Hitler ele vai quebrar todos os protocolos e vai começar a invadir esses territórios. E quando ele chega na Polônia é que estoura a guerra, tá certo? E a gente vai entender daqui a pouco isso aí. Não é isso aqui ainda? Então, o Acordo de Munique ele vai negociar com a Alemanha a ocupação da Áustria e da Tchecoslováquia. Deixa eu mostrar para vocês aqui no mapa, tá certo? Ou seja, lembra que eu falei para vocês que eles não queriam iniciar uma guerra? Então, para
acalmar os ânimos da Alemanha, para não acontecer uma guerra, a França e a Inglaterra vai decidir nesse acordo de Munique, né, que Hitler tome conta da Áustria, né, assuma a Áustria, ok, pode tomar o território também, né, e da Eslováquia, tá certo? Que na época era um estado fantoche da Alemanha. Isso aqui, tá vendo? Ó? Que é a Tchecoslováquia. Então, esse território, o Acordo de Munique determinava ao Hitler, você pode tomar esse território e a Áustria, beleza? Mas não pode invadir a Polônia. Porém, Hitler não liga e futuramente ele invade a Polônia. Evidentemente, ganhando confiança, Hitler começou a acelerar o processo e antes que houvesse chance de alguém fazer qualquer coisa, os nazistas marchavam pela Europa. Quando, em um congresso nazista em Berlim, Hitler anunciou suas intenções de marchar para a Tchecoslováquia, a comemoração foi enorme. E em 1938, o novo primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain foi forçado a fazer algo a respeito da agressão alemã. Mas Hitler pôde ganhar tempo porque Chamberlain era totalmente contra a guerra, inclinado a pagar qualquer preço para não lutar. Em setembro, ele voou para Munique para encontrar Hitler, o líder italiano Mussolini e o premier francês Édouard Daladier. Para Chamberlain, o caminho era de paz, e enquanto cidadãos ingleses se preparavam para a guerra, só por precaução, seu primeiro-ministro concordou em uma solução pacífica com Hitler. Abrindo mão ao ditador alemão de algumas terras na Tchecoslováquia, ele não entregaria mais nada. E quando o Tratado de Munique foi assinado, Chamberlain voltou para casa triunfante, dizendo que carregava um papel que assegurava a paz e não a guerra. Chamberlain foi recebido como herói, mas o colega Winston Churchill não estava convencido. Ele disse que a Grã-Bretanha e a França tinham que escolher entre a guerra e a desonra. Para Churchill, ambas as nações tinham escolhido a desonra e ele previu que haveria guerra. Então vamos ver aqui outros ataques, outras invasões de Hitler, né? A Itália vai invadir, a Itália e os países do eixo. A Itália vai invadir a Etiópia, a Albânia, a Alemanha viola o Tratado de Versalhes e invade a Alemanha, entre a França e a Inglaterra. Hitler anexa a Áustria e a Alemanha e os alemães invadem os Sudetos. Porém, o estopim acontece quando Hitler quebra o Acordo de Munique mais uma vez e invade a Polônia. Então, no 1º de setembro de 1939, é geralmente considerado o início da guerra com a invasão alemã da Polônia. No dia 3 de setembro, a França e a Inglaterra declaram guerra à Alemanha. Em 17 de setembro, após a assinatura do Pacto Nipônico Soviético, os soviéticos também invadem a Polônia. Ou seja, o território polonês foi então dividido entre a Alemanha e a União Soviética, além da Lituânia e da Eslováquia também terem recebido pequenas partes. Nas primeiras horas da manhã de 1º de setembro de 1939, uma força alemã enorme de mais de 1 milhão de soldados, apoiada pelas aeronaves táticas e pelas divisões de tanques Panzer em terra, foi mobilizada e invadiu a Polônia usando uma Blitzkrieg de 3 frentes. O termo Blitzkrieg significa simplesmente ataque relâmpago. Era uma manobra tática militar desenvolvida por um oficial do exército chamado Heinz Guderian e aperfeiçoada pelo próprio Hitler, baseada na surpresa e na velocidade. Ela utilizava soldados e tanques em terra e aviões davam cobertura pelo ar. O fato de Hitler ter assumido um novo plano tão radical foi devido às suas experiências na Primeira Guerra Mundial, onde pouco progresso foi feito em meses. O oposto era verdade na Blitzkrieg, já que o objetivo era entrar rapidamente e criar caos e pânico, usando velocidade, coordenação e movimento tático. E aí, pessoal, estoura a guerra e aos poucos os países ao longo dos anos, lembrando que os Estados Unidos ainda não tinham entrado na guerra, tá certo? E a gente vai entender por que ele entrou. Então nós temos aqui, de um lado, nós temos os aliados,
que era composto principalmente pela Inglaterra, França, né? Os Estados Unidos vai entrar aí em 1941 junto com a União Soviética. Então observe que eles não entram inicialmente na guerra, assim como os Estados Unidos também não entrou inicialmente na Primeira Guerra Mundial. O eixo está composto pela Alemanha, Itália e Japão.